Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Estela sente o chão sumir sob seus pés quando Túlio fala em cirurgia. O tom dele é contido, profissional demais. Mas há algo errado, algo que ele ainda não disse. Ela leva as mãos ao peito, o ar falta. E, sem saber mais o que fazer, Esteva fecha os olhos e reza. Reza por um milagre, qualquer um. Em outro ponto da cidade, Celso chega à casa de Candinho e paralisa na porta. O cofre está aberto, escancarado, vazio. As joias desapareceram. O coração dele dispara, a raiva sobe. Mas no meio do choque, algo chama sua atenção. Um detalhe pequeno, quase invisível. Sandra e Ernesto cometeram um erro. E esse erro vai custar caro. Candinho é avisado imediatamente. Sem pensar duas vezes, decide voltar para a cidade. Algo muito sério está prestes a vir à tona. No hospital, o clima é sufocante. Uma mulher entra apressada pelos corredores. Seu nome é Miriam. No instante em que a vê, Estela entra em pânico. O corpo trava, o rosto empalidece. É a minha mãe, ela sussurra, à beira de um colapso. Enquanto isso, no sítio, a chegada de Dê traz reencontros, abraços e emoção. A ceia de Natal reúne família e amigos em um raro momento de alegria. Mas em São Paulo, a noite é de angústia. Anabela é levada às pressas ao hospital depois de parar de ouvir novamente. O diagnóstico de Túlio cai como uma sentença. A infecção voltou. Celso, Estela e Túlio são obrigados a passar a noite ali, juntos, em silêncio, esperando. Em certo momento, Anabela quebra o clima. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Estela tenta sorrir, mesmo com os olhos marejados. Todos nós queremos, meu amor, mas você precisa ficar melhor. Mas eu estou melhor, Anabela insiste. Já consigo ouvir vocês. Túlio balança a cabeça. Ainda não é suficiente. Ele olha para Estela, sério. Por favor, eu preciso falar com você em particular. Celso observa os dois se afastando. E, por mais que tente, não consegue controlar o ciúme. Anabela percebe. Não se preocupa, diz, com um meio sorriso. Eu sei que a Estela vai ficar com você. E se ela fizer algo errado, eu vou me virar com ela. Nunca mais falo com ela. Para de bobagem, Celso responde, firme. Ela é a única pessoa que você tem na vida. A gente não pode tratar assim quem ama. Mesmo quando elas não fazem o que a gente quer? Anabela questiona. Principalmente quando não fazem. Ele diz, com carinho. Isso é respeito. Sem responder, Anabela se vira no travesseiro. Celso percebe o sorriso dela desaparecer. E sente o peso daquela noite. Em um canto mais reservado do hospital, Estela cruza os braços, tensa. Se você quer falar sobre nós, não é o momento, ela diz. Dessa vez não é sobre nós, Túlio interrompe. É sobre Anabela. Ele respira fundo. O caso dela é sério. Eu tentei deixá-la o mais confortável possível, ainda mais hoje. Mas será necessária uma cirurgia. Estela sente as pernas fraquejarem. Não, pelo amor de Deus, isso é muito arriscado. Pense que ela vai sofrer menos depois do procedimento, Túlio explica. Mas existe uma barreira. Que barreira? Estela pergunta, assustada. Túlio hesita, e então revela. O tipo sanguíneo da sua irmã é extremamente raro. Não temos nenhuma bolsa disponível. E não há nenhum doador registrado com essa tipagem. Vamos ter que pedir ajuda a outros hospitais, diz Túlio, com a voz pesada. Isso, se eles tiverem. Completa, sem rodeios. A frase atravessa a Estela como uma lâmina. Em prantos, ela ergue o rosto, os olhos marejados, a voz quase sem força. Meu Deus, por que a minha menina tem que passar por isso? Por favor, faz um milagre na vida dela. Porque, se não fizer, eu não vou resistir. O que Estela nem imagina é que esse milagre vai acontecer. Mas de um jeito tão inesperado, que ela será obrigada a repensar tudo o que viveu até ali. No dia seguinte, Celso vai até a casa de Candinho. Leva alguns presentes. Quer deixá-lo sob a árvore, manter ao menos o espírito do Natal. Mas ao entrar na sala, algo chama sua atenção. Um rastro no chão. Ali não estava antes. Ele se abaixa, observa melhor.
O coração acelera. Movido pela curiosidade e por um pressentimento estranho, Celso começa a seguir o rastro. Outros aparecem logo em seguida. Como se alguém tivesse caminhado ali, sem se importar em apagar os sinais. Os rastros o conduzem até o quarto de Candinho. Ao abrir a porta, Celso paralisa. A cena o deixa em choque. O cofre está aberto. Escancarado. Ele corre até lá, com as mãos trêmulas. Olha dentro. Não há nada. Nada. Por alguns segundos, Celso não consegue respirar direito. O pânico o invade, como se a culpa fosse dele. Como se tivesse falhado com Candinho. Sem alternativa, ele decide avisar imediatamente. Corre até o telefone. Liga para a roça. Depois de alguns toques, Candinho atende. Me desculpa te ligar assim, mas o assunto é muito importante. Então fala, ué. Candinho estranha. Você tá falando todo desesperado. Celso engole em seco. As joias? As joias da titia sumiram. Como é que é? Candinho reage, em choque. Você tem certeza disso? Eu cheguei aqui, encontrei o cofre aberto, completamente vazio. Quem fez isso, sabia exatamente onde ir. Do outro lado da linha, o silêncio pesa. Você precisa voltar, Celso insiste. Era com o dinheiro dessas joias que você ia pagar as dívidas. Candinho respira fundo. Eu sei que você tá preocupado, mas agora eu não posso ir. O sítio tá cheio, as crianças estão se divertindo. Depois que o Natal passar, eu volto, eu prometo. A ligação cai. Celso fica parado, segurando o telefone. O coração dispara. Eu não vou conseguir esperar. Ele murmura, ansioso. Se essas joias não aparecerem, a Sandra vai acabar comprando a fábrica. Eu não posso deixar isso acontecer. Decidido, ele começa a revirar a casa. Procura qualquer coisa fora do lugar. Qualquer detalhe. Celso volta ao quarto de Candinho. Se agacha. E passa os olhos pelo chão. Bem ao redor do local onde fica o cofre. Nesse instante, algo brilha no chão. Um ponto minúsculo de luz. Celso se abaixa devagar, aproxima o rosto e franze a testa. Mas isso é um pequeno diamante. Ou deveria ser? Ele segura o objeto entre os dedos, intrigado. Será que isso é das joias da titia? Ou o culpado deixou isso cair? Celso ainda não tem respostas. Mas aquele detalhe, aparentemente insignificante, vai conduzi-lo até a verdade, mesmo que ele ainda não consiga enxergá-la por completo. No hospital, Anabela continua internada. Túlio não perde tempo. Começa a ligar para outros hospitais, um por um, em busca desesperada de uma bolsa com o tipo sanguíneo da menina. Enquanto isso, Estela está na recepção. Recebe pacientes da emergência, tenta manter a postura. Até que a porta se abre bruscamente. Paramédicos entram às pressas empurrando uma maca. Uma mulher, desacordada. Quando Estela vê o rosto dela, tudo desmorona. O ar some, o coração dispara, as mãos tremem. Ela se afasta, tenta respirar, mas não consegue. As paredes do corredor parecem se fechar, o chão gira, a tontura aumenta a cada segundo. Antes que suas pernas cedam, Túlio aparece. Ele a segura nos braços, assustado. Estela, o que está acontecendo? Ela tenta responder, mas nenhuma palavra sai. Sem pensar, Túlio a leva para um dos quartos, coloca uma máscara de oxigênio em seu rosto. Aos poucos, a respiração se regula, o corpo relaxa. Por que você ficou tão nervosa assim? Ele pergunta, preocupado. Foi o Celso? Não, nada a ver, Estela murmura. Não precisa se preocupar, eu só... Não mente pra mim, Túlio a interrompe, com firmeza. Eu te conheço. Se abre, talvez eu possa ajudar. Uma lágrima escorre pelo rosto de Estela. Você, por acaso, viu a mulher que chegou desacordada? A Miriam, Túlio responde. Eu fui chamado para o caso dela, mas parei para te acudir. O que tem essa mulher? Estela desaba. Ela é a minha mãe. A mulher que me abandonou. Que abandonou o meu pai. A mulher que fez o meu pai partir, de desgosto.
A dor engasga sua voz. Sem saber o que dizer, Túlio apenas a puxa para um abraço. Deixa que ela chore em seu ombro, em silêncio. Mais tarde, Celso vai até Sandra. Ela o recebe com ironia. O que foi, meu irmão? Veio me desejar um Feliz Natal? Nem sabia que você era adepto dessas tradições. Celso a encara, sério. Nessas circunstâncias, desejar um Feliz Natal não é só tradição. É uma forma de dizer que eu ainda me importo com você, mesmo depois de tudo o que você já fez. Sandra se aproxima ainda mais. O sorriso é frio, calculado. Não adianta se importar comigo, ela provoca, se não faz por onde. Se não me ajuda, se não move uma palha por mim. Antes que ela termine a frase, Celso a interrompe. Os olhos dele se arregalam. O olhar fixa em algo muito específico. É impressão minha, ele diz tenso. Ou esse brinco que você tá usando, tá faltando um cravejo? Surpresa. Sandra leva a mão à orelha. Retira o brinco. Observa com atenção. Nossa, é verdade, comenta com desdém. Nem tinha percebido. Mas não me preocupo. Isso é só bijuteria. Essencial pro disfarce da baronesa. Nada além disso. Celso empalidece. Na mente dele, a imagem volta com força. O chão do quarto de Candinho. O brilho discreto ao lado do cofre. A pequena peça encontrada ali. Tudo começa a se encaixar. Percebendo o silêncio do irmão, Sandra franze a testa. Tá tudo bem, irmãozinho? Eu disse alguma coisa que não devia? Celso engole em seco. Não, não é nada, disfarça. É só preocupação com a Anabela. Ela anda muito doente. Bom, eu preciso ir. Cínica, Sandra sorri. Vai lá. E manda lembranças pra menina. Assim que sai, Celso sente o desespero tomar conta. Foi ela, ele murmura, andando sem rumo. Foi a Sandra. Meu Deus, como eu não pensei nisso antes. A revolta cresce. Ela levou as joias para impedir o Candinho de vendê-las, para poder comprar a fábrica. Ele cerra os punhos. Ah, isso não vai ficar assim. Eu posso até ter 100 anos de perdão, mas eu mesmo vou pegar essas joias de quem as tirou do cofre. O que Celso não imagina é que esse plano pode dar muito errado. Um pouco mais tarde, no hospital, Túlio pede para falar a sós com Estela. Ela fica tensa imediatamente. Se for sobre aquela mulher, só me escuta, por favor. Ele a interrompe, sério. Estela se cala. Aquela mulher, Túlio continua, que, por acaso, é a sua mãe. Ela tem o mesmo tipo sanguíneo da sua irmã. O mundo de Estela para. Como é que é? Ela pergunta em choque. É isso mesmo, ele confirma. Eu fiz o teste de tipagem. Bateu perfeitamente. Agora, nós podemos salvar a Anabela. O alívio que deveria vir, não vem. Estela se afasta nervosa. Não, ela diz firme. Eu não quero que aquela mulher salve a Anabela. Isso não é justo. Estela, Túlio insiste. Eu liguei para todos os hospitais da redondeza. Nenhum tem a bolsa necessária. Talvez a sua mãe seja um milagre que você pediu a Deus. As palavras pesam. Abalada, Estela respira fundo. Antes de qualquer coisa, eu quero falar com ela, sozinha. Túlio concorda com um aceno. Logo depois, Estela caminha pelo corredor. Para diante da porta do quarto. Estela se aproxima devagar da cama. Observa o rosto daquela mulher, imóvel, adormecido. Por alguns segundos, ela não consegue segurar. As lágrimas escapam. Silenciosas. Doloridas. De repente, Miriam abre os olhos. Por instinto, Estela dá um passo para trás. Prende a respiração. Miriam a encara e abre um sorriso frágil. Eu sabia, ela murmura. Eu sabia que você ia cuidar de mim, minha filha. A frase corta fundo. Eu não sou mais a sua filha. Estela responde, com a voz firme, apesar do tremor. Eu vim aqui por outro motivo. Vim te pedir que doe sangue para Anabela. Ela vai entrar em cirurgia. Está precisando. Miriam franze a testa. Anabela? Repete. A minha neta? A sua filha com aquele infeliz? Atordoada, Estela responde rápido. Você não precisa doar se não quiser. Eu sei que você não gosta da Anabela,
que foi por causa dela que você fugiu. Miriam reage, ferida. Eu não suportava a ideia de você, tão jovem, ter tido uma filha. E ainda me pedir para fingir ser a mãe dela diante da sociedade. Você não consegue enxergar o meu lado? Estela enxuga as lágrimas. Não consigo. Mas obrigada mesmo assim. Eu vou encontrar outra solução para Anabela. Ela se vira em direção à porta. Estela? Miriam chama. Ela para. É claro que eu vou doar. Aquela menina também faz parte de mim. Ainda de costas, Estela começa a chorar. Miriam continua, com a voz embargada. Você pode não acreditar, mas o tempo longe de vocês foi como viver num pesadelo. Eu não sabia como voltar. Agora eu sei. E eu vou cuidar das minhas meninas. Sem conseguir responder. Chorando ainda mais, Estela sai do quarto. Fecha a porta atrás de si. Do outro lado da cidade, Celso observa à distância. Ernesto e Sandra saem de casa para jantar. Ele não perde tempo. Assim que os dois se afastam, Celso entra na casa que um dia também foi sua. Vai direto ao cofre. Digita a senha antiga. Nada. Claro, ele rosna. Ela mudou a senha. Mas que senha a Sandra usaria? Do lado de fora, Sandra para de repente. Esqueci minha bolsa. Ernesto revira os olhos. Então volta e pega. Eu vou indo na frente. Te espero na mesa. Nada disso, Sandra rebate. Não se deixa uma dama sozinha na rua. Você vem comigo. Agora. Enquanto isso, dentro da casa, Celso fecha os olhos. E lembra. O número de Sandra. No presídio. Ele digita. O cofre se abre. Celso arregala os olhos. As joias estão todas ali. Sem pensar duas vezes, ele corre até o telefone. Alô? É da polícia? Eu liguei mais cedo sobre o desaparecimento das joias do cantinho. Eu sei onde elas estão. Na casa da baronesa de Champs. Venham rápido. Nesse exato momento, uma voz ecoa atrás dele. Ora, ora. Chamando visita para vir até a minha casa? Espero que seja uma festa surpresa. A frase cai como um raio. Celso se petrifica. O sangue some do rosto. Nenhuma palavra consegue sair. Irritado, Ernesto avança um passo. O que você pensa que está fazendo aqui? Não pode entrar na casa dos outros desse jeito. Celso engole em seco. Respira fundo e encara os dois. Eu sei, ele diz, firme. Eu sei que vocês estão com as joias da titia. Sandra começa a rir, uma risada debochada, cruel. Me impressiona você não ter descoberto isso antes. Era tudo tão óbvio. Acabou, Sandra, Celso rebate. Eu vou levar as joias de volta para o lugar delas. A vilã ri ainda mais. Ah, mas não vai mesmo. As joias são minhas. Em breve, a fábrica também será. E a mansão. A minha vingança vai estar completa. Ela vira para Ernesto fria. Ernesto, pega ele. O vilão avança rapidamente. Celso tenta se erguer, mexe a perna, tenta escapar. Mas, de repente, a porta se abre com um estrondo. Polícia! O delegado invade a casa com os agentes. A confusão é interrompida na hora. Sandra tenta se defender. Isso é um absurdo? As joias estão no cofre, Celso afirma sem hesitar. Um dos policiais vai até o local. Segundos depois, retorna, com as joias nas mãos. O flagrante está feito. Sandra e Ernesto são algemados ali mesmo, sem saída, sem discurso. Celso solta o ar que estava preso há tanto tempo. As joias estão salvas, a fábrica também. No hospital, o clima é outro. A cirurgia de Anabela foi um sucesso. Ela acorda sorrindo, se sentindo melhor do que nunca. Estela não contém as lágrimas, de alívio, de gratidão. Ela se aproxima de Miriam. Obrigada, diz emocionada, por ter salvado a minha filha. Miriam aperta sua mão. As duas ainda não são uma família. Ainda há feridas, tempo, silêncios. Mas aos poucos, elas começam a se entender. Talvez o amor também precise de cura.
E agora, eu quero saber de você. A Estela deveria apresentar a Anabela para Miriam como sua neta. E que nota você acha que o Celso merece depois de tudo o que fez? Deixe sua opinião nos comentários e clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. Estela se aproxima devagar da cama. Observa o rosto daquela mulher, imóvel, adormecido. Por alguns segundos, ela não consegue segurar. As lágrimas escapam. Silenciosas. Doloridas. De repente, Miriam abre os olhos. Por instinto, Estela dá um passo para trás. Prende a respiração. Miriam a encara e abre um sorriso frágil. Eu sabia, ela murmura. Eu sabia que você ia cuidar de mim, minha filha. A frase corta fundo. Eu não sou mais a sua filha. Estela responde, com a voz firme, apesar do tremor. Eu vim aqui por outro motivo. Vim te pedir que doe sangue para Anabela. Ela vai entrar em cirurgia. Está precisando. Miriam franze a testa. Anabela? Repete. A minha neta? A sua filha com aquele infeliz? Atordoada, Estela responde rápido. Você não precisa doar se não quiser. Eu sei que você não gosta da Anabela, que foi por causa dela que você fugiu. Miriam reage, ferida. Eu não suportava a ideia de você, tão jovem, ter tido uma filha. E ainda me pedir para fingir ser a mãe dela diante da sociedade. Você não consegue enxergar o meu lado? Estela enxuga as lágrimas. Não. Não consigo. Mas obrigada mesmo assim. Eu vou encontrar outra solução para Anabela. Ela se vira em direção à porta. Estela? Miriam chama. Ela para. É claro que eu vou doar. Aquela menina também faz parte de mim. Ainda de costas, Estela começa a chorar. Miriam continua, com a voz embargada. Você pode não acreditar, mas o tempo longe de vocês foi como viver num pesadelo. Eu não sabia como voltar. Agora eu sei. E eu vou cuidar das minhas meninas. Sem conseguir responder. Chorando ainda mais, Estela sai do quarto. Fecha a porta atrás de si. Do outro lado da cidade, Celso observa à distância. Ernesto e Sandra saem de casa para jantar. Ele não perde tempo. Assim que os dois se afastam, Celso entra na casa que um dia também foi sua. Vai direto ao cofre. Digita a senha antiga. Nada. Claro, ele rosna. Ela mudou a senha. Mas que senha a Sandra usaria? Do lado de fora, Sandra para de repente. Esqueci minha bolsa. Ernesto revira os olhos. Então volta e pega. Eu vou indo na frente. Te espero na mesa. Nada disso, Sandra rebate. Não se deixa uma dama sozinha na rua. Você vem comigo. Agora. Enquanto isso, dentro da casa, Celso fecha os olhos. E lembra. O número de Sandra. No presídio. Ele digita. O cofre se abre. Celso arregala os olhos. As joias estão todas ali. Sem pensar duas vezes, ele corre até o telefone. Alô? É da polícia? Eu liguei mais cedo sobre o desaparecimento das joias do cantinho. Eu sei onde elas estão. Na casa da baronesa de Champs. Venham rápido. Nesse exato momento, uma voz ecoa atrás dele. Ora, ora. Chamando visita para vir até a minha casa? Espero que seja uma festa surpresa. A frase cai como um raio. Celso se petrifica. O sangue some do rosto. Nenhuma palavra consegue sair. Irritado, Ernesto avança um passo. O que você pensa que está fazendo aqui? Não pode entrar na casa dos outros desse jeito. Celso engole em seco. Respira fundo e encara os dois. Eu sei, ele diz, firme. Eu sei que vocês estão com as joias da titia. Sandra começa a rir, uma risada debochada, cruel. Me impressiona você não ter descoberto isso antes. Era tudo tão óbvio. Acabou, Sandra, Celso rebate. Eu vou levar as joias de volta para o lugar delas. A vilã ri ainda mais.
Ah, mas não vai mesmo. As joias são minhas. Em breve, a fábrica também será, e a mansão. A minha vingança vai estar completa. Ela vira para Ernesto fria. Ernesto, pega ele. O vilão avança rapidamente. Célcio tenta se agir, mexe a perna, tenta escapar. Mas, de repente, a porta se abre com um estrondo. Polícia! O delegado invade a casa com os agentes. A confusão é interrompida na hora. Sandra tenta se defender. Isso é um absurdo? As joias estão no cofre. Celso afirma sem hesitar. Um dos policiais vai até o local. Segundos depois, retorna, com as joias nas mãos. O flagrante está feito. Sandra e Ernesto são algemados ali mesmo, sem saída, sem discurso. Celso solta o ar que estava preso há tanto tempo. As joias estão salvas, a fábrica também. No hospital, o clima é outro. A cirurgia de Anabela foi um sucesso. Ela acorda sorrindo, se sentindo melhor do que nunca. Estela não contém as lágrimas, de alívio, de gratidão. Ela se aproxima de Miriam. Obrigada, diz emocionada, por ter salvado a minha filha. Miriam aperta sua mão. As duas ainda não são uma família. Ainda há feridas, tempo, silêncios. Mas aos poucos, elas começam a se entender. Talvez o amor também precise de cura. E agora eu quero saber de você. A Estela deveria apresentar a Anabela para Miriam como sua neta. E que nota você acha que o Celso merece depois de tudo o que fez? Deixe sua opinião nos comentários e clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.